Mas eu te digo, viver vale a pena. A cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos pra crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução. Pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, tentar sorrir, ser um pouco mais. E cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir, ser um pouco mais. E cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais essa série de estudos que está começando hoje, nesta sexta-feira, dia 4 de setembro. Essa live que será uma série de estudos em 10 episódios, uma parceria do IGESE com o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Quem esteve conosco no último domingo, às 19h30, às 17 horas, às 17h30, conheceu já as nossas convidadas, Clara Lila, Elza Rossi, Nádia do Couto Vale, que começamos a falar um pouco sobre essa questão tão séria, tão grave, e que tem causado tantas preocupações para toda a humanidade, que é relacionada ao suicídio, e nós precisamos mais do que nunca trazermos a mensagem da vida de que viver vale a pena. Por isso, muito bem-vindos, é com muita alegria que nós estamos aqui com vocês. Então, a partir desta sexta-feira e por mais 9 semanas, nós estaremos juntos aqui, neste mesmo horário, às 17 horas, tratando dessa temática tão importante. Nós agradecemos já de antemão a presença de todos que estão aqui, pedimos que vocês nos ajudem divulgando este primeiro vídeo da série, para que mais pessoas possam participar e nós aprendermos juntos sobre o tanto que é importante nós compreendermos para prevenirmos o suicídio, trabalharmos em favor da vida. E nós agradecemos aos nossos parceiros de transmissão, a nossa querida Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, ao CERJ, que está também transmitindo essa nossa série, e a TV Secal. Muito obrigada a todos pela parceria. Então, eu quero convidar agora a minha amiga querida, Cristiane Drux. A Cristiane, que é diretora de comunicação social espírita do CERJ e que será a mediadora dessa nossa série de estudos. Cris, bem-vinda, querida. Muito bom, viu, ter você aqui. Obrigada, Ivana. É um prazer muito grande fazer parte desse time, né? Porque nós temos hoje uma equipe de especialistas, amigas queridas também, para falar desse tema tão sensível, tão importante. Mas eu vislumbro essa oportunidade. Setembro está entrando, a primavera está chegando e vamos falar de vida, né? De vida com essas nossas companheiras que estão aí. E começamos, né, Cris, com esse clipe que eu particularmente, gente, adoro, não me canso de assistir, que foi uma produção capitaneada pelo CERJ, né, pela Cris, mas com a participação também do Movimento Espírita de todo o Brasil. Vocês viram aí pessoas representando todas as regiões, trazendo essa mensagem de que viver, né, vale a pena e de que vencer na vida é viver. Então,
Todas as lives nós pretendemos começar com essa canção, porque é muito inspiradora para nós. Bom, eu já vou passar para a Cris agora a mediação, ela vai chamar as nossas convidadas, e eu ficarei nos bastidores, acompanhando aí o chat. Se você tiver perguntas, quiser fazer algum comentário, vai colocando aí, que eu estarei aqui de olho, tá? Para compartilhar. Cris, está contigo, querida. Obrigada, Ivana. Então é um prazer muito grande a gente estar conseguindo mediar, né, esse nosso diálogo com a finalidade de valorização da vida. Me lembro de João, né, no Evangelho de João, onde Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é essa vida em abundância que fará parte das nossas reflexões, e para isso eu gostaria já de convidar para que as pessoas travem contato com a nossa amiga Elza Rossi, que participa lá de Londres, do Reino Unido. Elza, quase boa noite aí para você, né, minha amiga? 9h07. Já boa noite, já boa noite. Então, boa noite para você, Elza. Então, E nós estamos... boa noite. Fala para a gente, Elza. Eu ia dizer assim, boa noite, britânico, para todos. Boa tarde aos queridos amigos do Brasil, aos amigos que estão nos assistindo, que têm interesse nessa causa da preservação da vida, que unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre todo mundo vivendo. Então, que nós possamos realmente unir os nossos esforços em prol da vida e vida em abundância, a do Espírito. É isso aí, obrigada pelo convite e obrigada e licença, né, porque estamos entrando nas salas de todo mundo e ao coração de todos, com muito carinho, gratidão. Que bom, Elza. E somando-se a você, nós vamos convidar agora para essa fala inicial, né, a nossa amiga Nádia do Couto Vale, que está pertinho aqui de mim. Eu estou na Serra, estou na montanha, Nádia está na capital, né, Nádia? Aqui do Rio de Janeiro. Eu estou na Lagoa. Pois é, agradecendo mais uma vez essa oportunidade abençoada de nós estarmos aqui falando de vida. Já vamos pegar aqui o disco Vida em Abundância, começou com a Cris, a Elza continua, eu também continuo. É a nossa grande causa, é a causa de Jesus, é a causa da lei de Deus, e nós estamos aqui a serviço para nos juntarmos em nossos esforços para levar essa mensagem, ou repetir, na medida das nossas possibilidades, essa mensagem de amor à vida, de reconhecimento desse valor supremo, esse direito natural pela lei de Deus, que a todos nós, que somos criaturas, somos filhos de Deus, nosso Pai nos contempla. É uma alegria nós voltarmos a estar juntos e vamos continuar por mais alguns encontros. Isso, serão 9 encontros, 9 alegrias renovadas, né, Nádia? Exatamente. Então, meus amigos, nós vamos agora passar para a terceira convidada, que, na verdade, será a pessoa que vai nos entregar, nesse primeiro momento da nossa live, um conteúdo já muito importante para as nossas reflexões. Todos esses nossos encontros, esses encontros, 10 encontros, né, contando com a data de hoje, vai se debruçar sobre uma obra com comportamento suicida na infância e na adolescência. E essa obra nos foi ofertada pela companheira Clara Lila, que está aqui conosco, e fará as primeiras reflexões do nosso encontro. Então, Clara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu estou um pouco emocionada. E nós não esperávamos de poder, né, trazer o livro para ser analisado, para ser avaliado. Sem sombra de dúvida que meu coração está batendo mais rapidamente. O nosso está batendo forte. E estar com Elza, a Nádia, a Ivana e agora você. O nosso está batendo forte, Clara. E eu gostaria que você já aquecesse, né, essa nossa reflexão desse olhar, né, como é o subtítulo, esse olhar para o ser imortal. Né? Nós precisamos conhecer para prevenir. Então, Clara, por favor, nos oferte a sua palavra amiga, o conteúdo magnífico que a gente já encontra na introdução desse livro, Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência, para que a gente possa já iniciar as nossas reflexões. Clara, contigo a palavra, minha irmã.
Obrigada, querida. Mas antes de falarmos um pouco dessa introdução, nós achamos que talvez fosse interessante procurarmos aqui no livro o preâmbulo, em que tem um determinado texto de Allan Kardec com o título de Regeneração da Humanidade. Esse texto, ele foi elaborado com base em 2 mensagens recebidas no dia 25 de abril de 1866, em Paris, por 2 médiuns diferentes, de 2 espíritos também diferentes. E Kardec, ele ficou impressionado com essa mensagem, e nós vamos ver por quê. Ele juntou as mensagens, ele condensou as mensagens, e saiu, então, esse tema, né, para ser publicado em obras póstumas, e nós queríamos ler um trecho para vocês verem a importância do que esses espíritos colocaram. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Está aqui. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem estarão riscados no número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, reparem, o texto causa até um certo impacto, mas reparem na importância dessa previsão. Quer dizer, muitos de nós não tínhamos lido esse trecho, fomos ler depois de alguns estudos e chegamos à conclusão que realmente tínhamos que fazer alguma coisa. Esse livro, na realidade, já está atrasado. Essa que é a verdade. Já deveríamos ter, né, avaliado essa necessidade exatamente para a orientação, principalmente dos pais, principalmente dos educadores, dos evangelizadores, aqueles que trabalham com a criança. Então, foi um alerta extraordinário para todos nós que aqui estamos. Essa era uma observação que nós queríamos fazer inicialmente, e a outra observação é em relação à elaboração desse livro. Como nós sempre falamos, esse livro, ele surge depois de alguns estudos que nós desenvolvemos desde 2005. Em 2005, nós publicamos um artigo no Reformador, e que falávamos sobre suicídio infantil. Na época ainda não era muito destacado. Foi a partir daí que realmente tivemos o interesse de realizar algum trabalho mais profundo e partimos para estudos junto com os evangelizadores, educadores espíritas, como foi aqui o caso de São Paulo, em Campinas, o Centro Espírita Allan Kardec, que acho que todos conhecem, o Centro da Terezinha de Oliveira. Esse grupo foi incrível e ficou ao nosso lado todos esses últimos 4, 5 anos e contribuiu bastante para que esse livro pudesse ser publicado. Nós passamos a observar certas experiências dentro da própria instituição espírita, né, do SEAC, em que as famílias vinham falar conosco sobre o problema dos filhos que estavam pensando em se suicidar, como é que isso poderia acontecer. Então, nós começamos a perceber que as coisas realmente estavam, né, exigindo que se trouxesse alguma resposta que orientasse aos pais e a todos aqueles que trabalham com a criança à luz da doutrina espírita. Porque nós queríamos realmente, né, fazer com que as pessoas pudessem buscar as casas espíritas exatamente para serem atendidas, para serem
né, aconselhadas do que fazer em relação a essas crianças, a esses adolescentes. Então, é primordial saber lidar com as fraquezas morais dos filhos, suas possibilidades e aspirações, conhecendo certos aspectos de sua personalidade e que irão influenciar fortemente a sua formação na fase adulta. Então, vamos agora para a introdução. E que fala sobre o sofrimento. É a introdução do livro. Nós achamos conveniente iniciarmos falando sobre isso, porque as provações, elas não são nada diante das bênçãos que conquistamos, ao vencermos com coragem e abnegação as provas que amealhamos. Mas por que nós iniciamos com essa reflexão sobre o sofrimento? Porque alguns filhos, por mais amor que tenhamos por eles, nos fazem passar por momentos muito dolorosos. Mas como sabemos que nada acontece por acaso, há necessidade de ajudá-los a superar os seus próprios problemas. Então, é importante, sim, falarmos sobre o sofrimento como um instrumento providencial para a edificação e amadurecimento moral do espírito. Mas é uma tarefa muito difícil, mesmo para nós espíritas. Por quê? Porque temos a compreensão exata dessa definição, mas não a aceitamos na realidade como grave desafio a superar em nossa existência. Então, é preciso assimilar devidamente os verdadeiros ensinamentos que o Espiritismo nos oferece, suavizando a nossa estada na Terra, tentando diminuir o amargor de nossas provas. Kardec, ao falar sobre o suicídio e a loucura, lá no Evangelho, capítulo 5, item 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e as que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. E ele nos diz mais algumas coisas, né, que para resistirmos à ideia do suicídio, nós temos que ter a certeza de uma vida futura. Porque, sem dúvida, nós vamos ser muito mais ditosos, por mais que tenhamos que enfrentar muitas lutas morais, né, em relação à nossa existência. E aqueles que querem abreviar os dias e acabam, infelizmente, procurando essa saída, né, eles chegam a um resultado oposto ao que esperavam. Tentam se livrar de um mal, incorrendo num mal maior. Quer dizer, o próprio Kardec nos alerta para isso, né, e que devemos, então, seguir todas as orientações que o Espiritismo nos dá, exatamente para que possamos superar as nossas dores, as nossas provas que precisam ser, não é, vivenciadas, experimentadas por nós, exatamente para nosso amadurecimento espiritual. Porque daqui precisamos sair um pouquinho melhores. Mas, infelizmente, este problema está acontecendo com crianças e adolescentes em número expressivo, o suicídio.
É entristecedor ver esses espíritos envolvidos em tantas frustrações decorrentes de conflitos íntimos e de uma educação mal administrada por parte dos pais, ou por serem alguns portadores de desequilíbrios emocionais que não foram atendidos adequadamente na infância, levando-os a uma atitude drástica. O suicídio da criança e do adolescente deve ser analisado com cuidado por todos aqueles que educam a infância e a mocidade à luz do espiritismo cristão, sobre os fatores que os levam a adquirir desinteresse pela vida e a ideia de morrer passe a influenciá-los. Quer dizer, que essa ideia realmente, né, se fortaleça dentro dele e ele acabe realmente procurando essa solução, que não é uma solução, infelizmente. O espírito Manuel Filomeno de Miranda aponta para os graves agentes psicológicos que levam a criança a esta decisão. Temas da Vida e da Morte, de Valdo Pereira, é o médium. É um livro já um pouco antigo, mas é extremamente rico em relação a algumas orientações nesse sentido. Diz Manuel: a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos concede na alma imatura, fraca de recursos morais, para sobrepô-los às contingências transitórias desses propelentes ao ato extremo. E este ato assume gravidade e constrangimento maiores, quando crianças que ainda não dispõem do discernimento optam pela aberrante decisão. Então, na visão espírita, como avaliar as causas que estimulam, né, crianças ao suicídio? Como é que nós poderíamos avaliar? Por que isso está acontecendo? Kardec observa, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. É interessante porque a Sueli Caldas Schubert, ela também nos fala das crianças obsidiadas e que seriam espíritos milenares vinculados ao passado e geralmente sintonizados com os seus desafetos. Então, aqui nós vemos um processo obsessivo que leva, infelizmente, essas crianças, né, a se suicidar. Então, a doutrina espírita, ela estabelece a relação que existe entre a obsessão e o suicídio mediante a ascendência de certos espíritos que logram ter sobre as suas vítimas, né, causando-lhes, incontáveis dificuldades espirituais. A Sueli, ela faz uma avaliação muito interessante em relação às crianças, conforme já falamos agora sobre a obsessão, né? Mas aqui ela diz que as crianças, iguais aos adultos, participam desse intercâmbio com entidades inferiores, que se mostram de diferentes maneiras. Perturbações do sono, causando pesadelos que infundem o terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristezas, complexos diversos, perturbações de aprendizagem, suscitando maldades, ideias de suicídio, etc. Isso está no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Esse é dela. Mediunidade e Obsessão em Crianças. Então, se o espírito que reencarna sentir afinidade com as forças mentais do grupo espiritual dissonante que o acompanha,
ele causará muitos transtornos, não só para si mesmo, como também para toda a família. Então, por que nós iniciamos as nossas reflexões com base no sofrimento a partir da introdução do livro? Porque nós temos, na realidade, muitas dificuldades, já falamos, inclusive, que tem momentos muito dolorosos, mas temos, sim, muitas dificuldades na educação dos nossos filhos. Nós desenvolvemos muitos esforços. E isso, muitas vezes, nos causa um desgaste emocional muito grande. Então, é importante ressaltar, ou, por outro lado, é importante ressaltar que, ao tratarmos do suicídio infantil, não podemos apenas nos referir às obsessões. Os pais precisam avaliar cuidadosamente as perigosas práticas atuais de intimidação, atualmente em moda, que é o bullying, né? E ameaças em forma de jogos perigosos e brincadeiras de risco dentro da própria escola. Quer dizer, infelizmente, nós estamos encontrando essa realidade, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então, uma criança, agora nós já vamos voltar para o sofrimento, mas é a necessidade de falarmos um pouquinho sobre isso. Uma criança evangelizada desde cedo tem noção do que significa amparo dos espíritos de luz, sem se deixar abater pelos sofrimentos, que as impelem a cometer atos desatinados ao longo das suas múltiplas existências e agravando seriamente a sua situação espiritual desde a infância. Então, significa que nós precisamos pensar, né, muito seriamente na necessidade de encaminharmos as nossas crianças para o centro espírita e para que elas possam receber a evangelização, orientação que os evangelizadores possam ministrar, né, possam dar a ela. São tão carinhosos, são tão amigos, são tão companheiros, a criança se sente tão bem nesse ambiente, nesse espaço pedagógico, que é um espaço muito diferente de uma sala de aula comum, onde eles certamente irão se libertar desses problemas de existências passadas, dessas enormes dificuldades que trouxeram de outras reencarnações. Eles serão ajudados, plenamente ajudados, para que este tipo de coisa não ocorra em relação a suicídio. Tentativas de suicídio são inúmeras, são milhares, que estão ocorrendo, não só no Brasil, como no exterior. Nós temos notícias sobre tudo isso. Ao fazermos, inclusive, o livro, precisamos realmente ter um amparo muito grande da espiritualidade. Dona Ivone Pereira certamente ajudou a todos nós que estamos envolvidos nessa tarefa e nesse trabalho. Então, há necessidade que a criança seja, assim, encaminhada para o centro espírita, os adolescentes. É um ambiente maravilhoso. A casa espírita, ela tem uma psicosfera maravilhosa. E todos são tão consolados, são tão abraçados, são tão cuidados para que tudo possa acontecer em benefício de todos eles. Não só crianças, evidentemente, mas como todos os adultos. Quantas coisas podem surgir dentro da casa espírita para a melhoria das nossas vidas, para a melhoria das nossas existências. Então, é preciso que possamos avaliar isso. Estamos preocupados com o suicídio infantil? Estamos preocupados com os problemas obsessivos que parece que cada vez aumentam muito mais? Mas isso foi alertado, isso foi avisado pelos espíritos superiores. Eles nos disseram que isso iria ocorrer e que nós tivéssemos realmente muito cuidado. Quantas mensagens nós recebemos de espíritos de luz, de espíritos superiores, nos falando sobre a evangelização infantil.
Nós já tivemos oportunidade de várias vezes falar sobre isso. Nós já temos mais de 100 anos de evangelização no Brasil. Foi quando começou na Federação Espírita Brasileira, em 1914. Quantos tarefeiros se esforçaram para que esses trabalhos pudessem ser realizados? Como se dedicaram com tanta devoção? Então, é preciso que possamos continuar, é preciso que possamos fortalecer essa proposta para que realmente as nossas crianças não se percam. Porque estamos muito preocupados com o destino de todas as crianças da face da Terra. Meu Deus, para onde estão indo as nossas crianças? Coisas absurdas estão acontecendo, sem que nada se faça, quando nós temos tantas probabilidades de fazer o bem, quando fomos preparados e capacitados para a tarefa a realizar e que podemos realizar, pois sabemos que isso é absolutamente possível se nos conscientizarmos de um trabalho como esse. Então, voltando aqui ao sofrimento, não sei se meu tempo já acabou. Clara, a gente segue mais 5 minutinhos, tá bom? Aí Tá a gente bom. já abre para a conversa. Tá bom, tá bom. Então, aqui, voltando à questão do sofrimento, né? Kardec afirma, na questão 933 do Livro dos Espíritos, aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidade. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa, por isto que esta o fere. Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, além do que já falamos sobre a necessidade, né, de considerar a evangelização de crianças e jovens uma verdadeira educação para a sua formação espírita cristã, é porque a fé raciocinada, a prática da caridade, a formação do homem de bem, fundamentados no conhecimento da doutrina espírita, articulam pensamento, sentimento e ação, fortalecendo os espíritos recém-encarnados. Então, eu acho que é a nossa mensagem, né, maior, e a mensagem que gostaríamos realmente de deixar hoje, que já que estamos falando de sofrimentos, nós precisamos cuidar para que as nossas crianças não sofram tanto. Muito obrigada. Muito bom, Clara. Essa sua introdução nos deu uma boa abrangência do que é o enfoque que gostaríamos de dar a esse assunto. E como temos à nossa disposição também Nádia e Elza para responderem as perguntas difíceis, hein? Então, agora eu vou colocar para a Nádia uma primeira questão e logo em seguida eu coloco uma segunda questão para a Elza. Mas, Nádia, nos ajude, minha irmã, a nos equalizarmos no pensamento, tanto entre espíritas e não espíritas que estão acompanhando esse programa. Me responda por que, Nádia, o suicídio não é opção, o suicídio não é solução. Se você me permite, eu vou, porque o objeto de nosso encontro, né, que é um olhar sobre o ser imortal, eu vou usar uma fala do Espírito Sanson, que está lá no capítulo 2º, da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma fala muito abalizada e que é uma síntese disso que nós estamos fazendo, porque você está me propondo, segundo entendi, nós contextualizarmos a questão da mente infanto-juvenil, das crianças e dos jovens, num contexto mais amplo da sociedade. Na verdade, o sofrimento e a dor não são experiências ruins para muitos filósofos, para muitos pensadores.
Mas a doutrina espírita, como sendo a única que nos oferece o conhecimento e até o detalhamento de como nós fomos criados, porque estamos permanentemente vivos ao longo de várias existências, se você me permite, eu vou fazer aqui a leitura, porque essa é uma cena raríssima e ela emblematiza a imortalidade do espírito e o conceito do sofrimento e da dor como passagens para a superação do ser, o ser que somos nós, espirituais. Então, é exatamente quando o Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862 e no dia 23, porque lá os corpos ficam nas câmaras mortuárias durante algum tempo, até hoje se faz isso. Ele tinha escrito uma carta para o Kardec um ano antes. É bom os nossos amigos estarem acompanhando isso, que é impressionante. Um ano antes, ele pediu ao Kardec, através de uma carta, a oportunidade de ele servir a doutrina espírita, se fosse facultado a ele fazer uma autópsia espiritual. A expressão é do próprio Espírito Sanson, mas o Noleto traduziu, quando traduziu a Revue Espírita, ele usa necrópsia espiritual, claro que é a mesma coisa. Então, ali mesmo, na Câmara Mortuária, Kardec fez várias perguntas e ele respondeu a todas ali, junto ao seu corpo insepulto. O espírito vivo, lúcido, delicado, convicto, servindo ainda mais à seara de Jesus, evidentemente a doutrina espírita, e ainda ali naquela cerimônia, ele fez a psicografia de um texto, eu vou selecionar aqui só algumas linhas, mas não resisto, vou começar do início. Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estádio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Continue vivo. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal. A terra me seja leve. Isso aqui emblematiza tudo, porque os espíritos superiores, é um espírito evoluído, grandes conquistas, senão estaria ali não só patrocinando, mas sendo o protagonista da grande cena. Então, ele diz aqui algumas coisas, ele usa, por exemplo, a palavra mal-estar. Mal-estar, o Freud, por exemplo, tem uma obra, O Mal-Estar da Civilização, que ele diz que esse mal-estar, esse desconforto, é próprio, é uma inerência à condição humana. E nós, espíritas, sabemos que o sofrimento também é uma circunstância, através de provas ou expiações, em diferentes gradações, naturalmente sabemos disso, mas isso é um mal-estar da civilização e dos espíritos referenciados ao nosso planeta. Ele também aqui nos fala do sofrimento como sendo essa transição para a superação. Ele diz, se nós soubermos bem viver, se nós pudermos suportar, aí nós vamos conquistar a felicidade. Por isso ele está aqui classificado pelo Kardec como um espírito feliz. Então, para contextualizarmos isso, porque nós falamos muito das crianças e dos jovens nos ambientes mais recolhidos. Claro, o lar é o primeiro deles, a casa espírita, através da ação evangelizadora, mas essas crianças, esses jovens, estão expostos a toda uma série de convites, de, digamos assim, requisitos até do mundo moderno, uma sociedade que é utilitarista, que busca sempre algum tipo de saída para o desprazer. Na verdade, o homem, na modernidade, ele não aceita o desprazer, porque ele sempre busca o prazer. A ciência nos deu isso. Então, há também na família
uma sensação, isso passa automaticamente para as crianças e jovens, uma sensação de que nós temos sempre uma saída para nos livrarmos da dor, do sofrimento, do desconforto. Um psicanalista argentino, o Eduardo Calina, ele formula um conceito de família disfuncional. Ele se refere a um trabalho muito criterioso que ele fez de clínica no consultório tudo, com relação às drogas. Mas ele levanta essa questão de que a família disfuncional faz essa transmissão de valores através de seus hábitos. Por exemplo, por que as crianças acham que há uma solução para irem para as drogas? Eu estou desconfortável, eu não estou gostando disso, porque aí não gostar, né? Eu estou desprazer, não aguento. Então, os pais têm, nos comportamentos que subrepticiamente penetram o psiquismo infanto-juvenil, é assim: eu estou cansado, vou tomar uma pílula. Eu preciso emagrecer, vou tomar um comprimido. Eu estou desconfortável, estou chateado, vou tomar outra pílula. Então, ficam essas mensagens subreptícias, subliminares, no fato de que há sempre uma saída. Procure uma saída para se livrar da dor e do sofrimento. Esse utilitarismo, uma espécie de pragmatismo perverso que vigora na sociedade do homem, na modernidade, é exatamente isso. E aí o homem aprende, também por essa intolerância à dor, essa hipersensibilidade à dor, ele magnifica dores pequenas. Doeu isso aqui, ou então picou um mosquito aqui. Isso é uma coisa horrorosa, já vou para o médico. Então, as pessoas magnificam isso. As crianças são sensíveis a isso. Há um psiquiatra norte-americano, Robert Coles, ele propõe a inteligência moral das crianças, também um trabalho clínico, e ele diz que as crianças, quando nós achamos assim, elas estão aqui do lado, brincando, nós podemos falar tudo o que nós quisermos, porque elas são bobinhas. Elas não são bobinhas. Elas captam, pela formulação do Robert Coles, elas captam isso, e mais tarde, quando se apresenta uma situação análoga, elas repetem ou elas transferem o comportamento observado, captado e armazenado, guardado para aquela situação e reproduzem o comportamento, uma coisa que também o Freud disse, que nós repetimos os comportamentos e as experiências que nós temos na infância. Então, essa é uma questão muito interessante, e nós lembraríamos ainda que nessa figura do homem na modernidade, o Abraham Maslow, que é o conhecidíssimo, célebre, da hierarquia das humanas necessidades básicas, o homem na modernidade fica nos 2 primeiros níveis, não é? Que são ter a vida, né? E depois manter a vida só. Então, as pessoas... Isso é um homem velho. E nós, inadvertidamente, estamos, cegamente, repetindo esses comportamentos seculares e não estamos avançando, porque, na verdade, essa carência de experiência da dor, que é, digamos assim, uma marca do homem na modernidade, essa carência é, lamentavelmente, um obstáculo à evolução humana, porque a experiência da dor, do sofrimento, o Espiritismo nos ensina isso amplamente, é uma forma de o espírito se tornar mais forte. A Clara Lila fala sobre isso na introdução, né? Acabou de nos apresentar, e isso é um caminho que o Espiritismo nos convence, e nós nos damos convencidos pela razão, pela exposição dos fatos e pelos depoimentos dos espíritos, voltando aqui ao céu e ao inferno, ou à justiça divina segundo o Espiritismo. Então, nós estamos nesse caso, não é, de estarmos hoje, sobretudo nós que somos espíritas e outros espiritualistas, tendo que lidar com essa avalanche de convites, que são convites até inferiores da matéria, em contraposição ao que nós precisamos fazer atuando
na ação evangelizadora, no âmbito do lar, na esfera da ação evangelizadora na casa espírita, e precisamos estar atentos a isso e não desconsiderar, isso é fundamental. Nós não podemos desconsiderar o contexto de solicitações e de estimulações a que estão expostas as crianças e os jovens. Elas ficam na casa espírita 1 hora, 2 horas, digamos, por semana. O resto da vidinha delas, no resto dos dias todos da semana, estão expostos a isso, inclusive na escola formal. Agora não, em tempo de pandemia, não, mas continuam essas observações. Isso é um requisito para nós vermos a contextualização desse problema gravíssimo em que a vida também é trabalhada dessa forma utilitária, dessa forma desfigurada, desqualificada da sua beleza, da sua grandeza, como uma outorga da divindade a todos nós que somos criaturas do nosso Pai. Acho que encerrei meu tempo. Nádia, foi muito bom. A gente queria agora perguntar a Elza o seguinte: a gente sabe e sublinhar tudo que a Clara já falou e que Nádia acabou de reafirmar, né, a noção de vida futura. Isso é um fundamento, é o eixo central, digamos assim, do ensinamento do Cristo, essa noção de vida futura. E, em contraponto a isso, Nádia já nos falava, e eu queria te perguntar, Elza, exatamente sobre esses processos de sedução, né? Esses processos de sedução e esses descaminhos que a visão materialista nos oferta no relacionamento com as nossas famílias, no relacionamento social, o quanto isso impacta justamente no arrastamento dessas crianças e desses jovens para a perspectiva do suicídio. Olha, você fez uma pergunta extremamente importante. Aí eu começo a minha pequena explanação lembrando que as crianças são o fruto da educação que começa dentro de casa. Porque elas, como foi dito, elas observam tudo, em tenra idade, elas estão no bercinho, estão vendo o que está se passando à volta, elas estão caminhando com 1 aninho, 2 aninhos, estão vendo o que está se passando à volta, e ali os pais que são espiritualizados, eles já começam desde cedo a trabalhar as emoções da criança, preparando a criança para essa vida futura, porque a criança começa dentro do ventre da mãe a perceber essa conexão espírito-espírito. Nasce, tem toda aquela cobertura do carinho, do amor, da maternidade e das observações. Em crescendo, ela vai, logicamente, confiando nos pais. Confia naquela primeira educação que ela recebe, quando a gente comentou isso antes, quando o pai fala, vai tomar injeção, mas não dói, e dói. O pai mente, ela vai, logicamente, absorvendo isso e inserindo no seu contexto. Ela vai crescendo, você é de pequeno que se torce pepino, como diz o ditado, não é? Em crescendo, está na adolescência, se ela não observou, não ganhou o diálogo dentro de casa, não ganhou a atenção dentro de casa, a conversa séria, olho no olho, a explicação necessária em todos os momentos, foi educada nas emoções, ela vai se perdendo e vai buscando esses prazeres que são mais próximos que aquele amigo da escola, ou aquele que está no portão vendendo droga, experimentando, e vai partindo para uma linha que muitas vezes sem volta, porque dentro de casa não recebeu o apoio, isso para os pais mais materialistas, os pais que realmente terceirizam a educação, colocam a criança de um lugar para outro, sai da escola, vai para o judô, sai do judô, vai para a natação, sai da natação, vai para não sei aonde, chega em casa cansado, come e vai dormir, e sem o diálogo dos pais. Eu estou fazendo de tudo, estou te dando tudo, te dou toda a educação possível para você, e ainda você parte para as drogas, em vez de buscar fazer como o Gandhi fazia, né? Ou como o pai do Gandhi fazia, buscar e vou conversar. Está fumando a primeira vez, mentiu pela primeira vez, vamos conversar. Aonde que a minha educação está falhando para que meu filho esteja nessa condição? Mas os pais não admitem que erram. Lógico, muitos pais sabem, a gente sabe que recebem espíritos complicados como filhos, mas eu que fui mãe de 3 e avó de 8, eu posso dizer que eu convivi com diferentes espíritos, pensando, meu Deus, quem você foi no passado?
tanto os mais rebeldezinhos, os mais inteligentes, quanto os mais dóceis. Então, eu tive essa enciclopédia familiar. Mas falando da vida futura, a gente prepara as crianças desde o berço, acompanhando na adolescência, para que o adulto do amanhã entenda, esteja espiritualizado, que ele não é só um corpo de carne do berço ao túmulo. Ele é algo muito mais além do que isso. Por isso a insistência no convite, na sugestão, porque cada um vai quando quer. Evangelizar ou então educar moralmente as crianças. Se não é na casa espírita, se é na educação Bahá'í, que eu admiro muito, se é na educação, outras educações diferenciadas, em outro tipo de sequência religiosa, a importância está em que todas as sequências religiosas trazem a criança para uma vida futura, entendendo que existe algo mais além da morte. Logicamente, na doutrina espírita é completa, porque a gente tem muitas existências, nós não paramos apenas na morte e na vida planificada no mundo espiritual. A gente tem a reencarnação. Por que esse espírito hoje é rebelde? Por que ele está afim do suicídio? Por que ele suicidou? Tudo vai ter uma implicação pela lei de causa e efeito numa vida futura ou numa próxima reencarnação. Né? Assim como o que se passa hoje é um processo, né? É o efeito de uma encarnação passada. Então, se nós pais estamos recebendo filhos que a gente diz complicados, ou então fala até para o amigo, meu filho é muito complicado, e as crianças escutam, ele vai colocar aquela monoideia, né? E a célulazinha vai dizer, eu sou complicado. Então, o neuroninho vai achar que é complicado, e vai repetir aquilo, e a criança vai falar para o amigo, eu sou muito complicado, meu pai falou que eu sou complicado. Aí, danou-se a educação. Tem que reverter o caso enquanto é tempo. Pai e mãe, que nos escuta aqui. Nós não somos ninguém, apenas sugestões que a gente faz de carinho, de coração, como mãe e avó. Ouçam seus filhos, conversem com eles, antes que eles cheguem nessa idade onde o amigo lá fora é mais importante do que a família. Brincar e conversar com os amigos é muito mais importante do que acompanhar o pai e a mãe na casa espírita. Se você dá educação à escola, tem obrigação pelo governo de dar essa educação para o seu filho, você tem obrigação moral de dar educação moral para o seu filho também. E participar, porque pai e mãe são aqueles que participam, não somente terceirizam. Quem tem dinheiro paga, mas e os pais da favela? E os pais pobres? E os pais que precisam que os educadores espíritas se manifestem, se unam para oferecer o chocolate quente com pãozinho e dar educação moral na favela? Os pais e as mães, às vezes, nem educação têm, mas se nós podemos que avancemos o nosso espaço, saiamos da casa espírita material e vamos para a casa espírita conosco, usando centros comunitários, paróquias, ou casinha dentro de favela, como a gente já fez, casinha melhorzinha, a gente usou para ajudar a educar a criança. E é um sucesso. E aquelas crianças, elas valorizam o papelzinho que elas pintam, elas utilizam e reutilizam. Enquanto na casa espírita, toda hora tem coisa nova, material bom, o que é muito bom, nossas casas espíritas oferecem educação maravilhosa, mas que a gente não deixe de pensar na vida futura, também das crianças que não têm essa condição que a gente tem para oferecer com os nossos. Não sei se eu respondi, meu amor. Muito bom, Elza, muito bom. E olha, se nós estivéssemos num telejornal, eu diria agora que nós vamos chamar a nossa correspondente internacional. Mas nós vamos chamar agora a Ivana, que está na transversalidade com os nossos internautas e tem pergunta para a gente, né, Ivana? Tem sim, Cris. Nós temos já várias perguntas aqui. O tema está sendo muito apreciado, né? As pessoas colocando aqui muitos comentários, gratos pelo tema que nós estamos tratando. E eu quero começar com a pergunta da Rita Almeida. E a Rita, né, já registra a gratidão se nós pudermos responder para ela. Por que existem tantos suicídios na mesma família, a partir de avós maternos e paternos também? Não é? Existe, gente, algum componente aí de hereditariedade em relação ao suicídio? Quem gostaria de responder? Eu posso responder uma parte, Ivana, porque isso aconteceu, eu não vou delinear os membros da família, mas aconteceu, o pai cometeu suicídio, um ano depois, o jovem da nossa família, com 25 anos, cometeu suicídio também. Mas, logicamente, foi pela saudade do pai, por depressão, por também
bebida alcoólica. Então, não é que é somente uma genética, existe aí o fator exemplo, não é? Porque os pais são exemplos para a gente, e o amor que a gente tem pelos pais, e acontece um negócio desse, parece que a vida acabou e que também não tem mais nada. E o terceiro fator é a materialidade, a falta de acreditar na vida futura, ou que a vida continua, ou que retornamos, não é? Esse é um dos fatores que se acaba no aguentador, acaba cortando. Então, se a gente tem na família, o avô fez, às vezes o tio fez, a outra também acha, porque eles seguiram, né? E faz também, às vezes até sem pensar na fragilidade, por falta de ter uma fortaleza para passar pelo sofrimento, não é? Então, o sofrimento está potencializado nessas pessoas que estão fragilizadas, não é? É o que eu penso, assim. Perfeito. Essa pergunta, eu não sei, Elza, talvez até fosse para você. Nádia tem um complemento, Ivana. Pois não, Nádia. É só uma pequena observação, porque fica implícito na pergunta que há uma possibilidade de esse impulso do espírito na direção do suicídio seja de natureza genética. Não, os pais transmitem o corpo físico. A questão moral, a questão dos valores, isso é privativo do acervo da bagagem do espírito que reencarna. Nós também sabemos, por informações espirituais, que muitos suicidas são reincidentes e treincidentes. Há aquele caso famoso de uma senhora que chegou com o filhinho nos braços. Nós conhecemos isso, mas para o público que nos assista talvez seja interessante. O filhinho nos braços chegou diante do Chico e disse: eu não aguento de tanta dor, porque esse menino aqui já está sem os braços. Agora os médicos querem amputar também as perninhas. E o Emmanuel disse para o Chico: esse espírito é reincidente há várias encarnações no ato suicida. Então, agora, ele precisa ficar impossibilitado de andar para se lançar a um ato suicida novamente. Então, essa é uma questão delicada, e também porque, na mesma família, nós sabemos que as raízes da família estão no plano espiritual, né? Então, nós ali é que temos um conjunto de espíritos que guardam relações de outras encarnações e que precisam ser harmonizadas em maior ou menor grau, e pode estar ali também um espírito que talvez tenha induzido algum outro desta família agora na reencarnação ao suicídio. Então, ele precisa experimentar as consequências daquilo que foi um ato seu no passado. Há uma série de outras nuances, porque a doutrina espírita nos ensina que todos os contextos humanos têm essas sutilezas cujo ascendente é de conhecimento privativo de Deus. Mas essas são informações interessantes para o contexto da pergunta, que agora saiu ali, não sei mais o nome dela, que eu quero agradecer a ela a pergunta. É a Rita Almeida. Obrigada, um beijo para você. Ok. Pois não, pode falar, Clara. A também quer falar. Só queria fazer também uma observação, que tem um livro que a Rita poderia ler, Dramas da Obsessão. A família do Leonel. Todos os seus filhos, com exceção da esposa, inclusive o Leonel se suicidou. Todos os seus filhos tinham ideias suicidas e uma das meninas conseguiu e outro tentou, mas os amigos salvaram. Então, ela ali tem a resposta, bem clara. Perfeito, né? Boa que lembrança. Aconteceu ali, viu, entre todos aqueles espíritos. Muito bom. Continuamos aqui, Cris? Sim, por favor, queremos ouvir o público. A Kelly pergunta se vocês sabem qual país em que tem um índice de mortalidade infantil pelo suicídio, assim, mais expressivo. Alguém tem essa informação? Não. Tem algum país? Eu sei que no Brasil são 12 mil por ano, né? A média mais ou menos de suicídio no Brasil, 12 mil por ano. 200% aumento de suicídio no modo geral, não é? Mas ela diz especificamente do infantil.
Clara? Então, eu do infantil, hoje. Infantil é 200% o aumento, só isso que eu sei, mas a Clara acho que tem a informação. 200%, então, da Organização Mundial da Saúde, mas não consegui prepará-lo, porque foi hoje que mandaram, que enviaram. Nós tínhamos feito a solicitação e demorou um pouco. Então, eu tenho que analisar, está tudo em inglês, tem só dois, porque são vários documentos e só 2 estão em espanhol. E lá tem alguma coisa assim, a partir dos 10 aninhos até os 24, população de jovens, mas o que está sendo dito ali, logo no início, pela diretora-geral, é que mais de 800 mil pessoas estão se suicidando anualmente. E que isso é de 2016, que são os últimos dados que eles publicaram. Então, nos próximos episódios, a gente vai trazer e vai dar todos esses índices, né, atualizados. Eu queria propor exatamente isso, a gente preparar esses dados, né, para a gente subsidiar os nossos ouvintes. E posso até mandar para vocês, se quiserem, eu mando para vocês. Sim. Agora, o que a gente pode sublinhar, e que talvez merecesse nota de comentário de vocês acerca dessa pergunta é: mal me lembro de uma última pesquisa que li, mas tenho certeza que a Suécia despontava como um dos países com maior índice de suicídio, o que me chamou muita atenção, porque a Suécia tem um alto padrão de vida, né? Então a gente começa a perceber, até pelas falas, né, iniciais de vocês, que a questão do suicídio e o gatilho para que esse não querer viver aponte tem muito a mais a ver com questões internas e emocionais do que com questões que a matéria possa vir a ofertar. Porque a matéria, ela nos oferta um conforto, um alívio, uma satisfação, uma felicidade relativa, que não é aquela que sacia o espírito, né? Então, talvez vocês pudessem comentar um pouco isso. Por que, ironicamente, um país como a Suécia, que é tão evoluído, nos traz um índice tão alto de suicídio? Se alguém quiser comentar. Nádia? Oi. Existem pesquisas que dizem que há uma relação entre as condições climáticas e os índices de suicídio. Existem países, os países nórdicos apontam um índice, uma taxa de mortalidade por suicídio muito alta. E é porque as pessoas, quando não tem o sol, e a ciência aponta o sol como sendo essa fonte, não só do ponto de vista poético, sobre a vida e tudo, mas é fundamental nós termos exposição ao sol. Esses países nórdicos têm, às vezes, eles passam centenas, assim, no plural de dias, sem o sol. Então, isso influencia no estado de ânimo das criaturas, e nós, como espíritas, imaginamos quanto de energia essas pessoas precisam despender para resistirem a essa, digamos, condição até fisiológica. Então, nesses países, é uma questão climática, mas os países, sobretudo o Japão tem um índice de mortalidade infanto-juvenil por suicídio muito grande. Culturalmente, eles têm o harakiri, não é? Que é assim uma saída honrosa, porque para eles o desrespeito, a mancha na honra da família é um valor mais alto do que tudo somado. Então, quando as crianças, e o sistema escolar japonês é muito, muito rígido, então, quando as crianças têm notas baixas no rendimento escolar, e claro que existem aqui vários fatores para esse rendimento baixo, as crianças sentem que estão sendo uma mancha, uma vergonha para a honra da família, e as crianças se suicidam por causa disso. Recentemente, vou encerrar, foi aí pela mídia, quem me contou isso foi o Yahoo, me mostrou a foto de um menino colocado pelo pai na calçada, no meio da rua, em cima de um tamborete,
com uma placa aqui dizendo que ele era uma vergonha porque ele não tinha atingido a expectativa familiar de rendimento escolar. E ficou lá horas e horas e horas a fio, exposto à execração pública por causa disso. E quando nós sabemos que a queda no rendimento escolar deriva de muitos fatores, e esse é um conjunto de fatores conducentes a esse tipo de baixa ou queda no rendimento escolar. Isso dá suicídio também. E a Clara falou no bullying, que hoje graça pelo mundo inteiro, e é também um gatilho para suicídio. Isso está também no meu livro, Bullying, Cyberbullying e Dependências. O que a Nádia está falando é uma coisa bastante séria, essa questão de como os pais tratam as situações das crianças na escola ou outras coisas. Eu li essa semana ainda, né, procurando alguns casos, a garota que tem idade, 10 aninhos, pegou e fez um vídeo meio erótico e pôs para as amiguinhas na escola, que é até comum essas crianças fazerem isso, né? As formas como foram feitas. O pai descobriu, pegou e cortou o cabelo dela, filmou o corte de cabelo e dizendo por que ele estava cortando o cabelo dela para ela aprender. Foi tão violento, ela, coitadinha, se escondendo, e o pai pegou e colocou esse vídeo na internet. Logicamente, o que ela fez? Quando ela viu, ela foi e se suicidou. Então, por que esse pai, que sirva, né, de alerta, de conversar, fez, minha filha? Leu o livro do Gandhi, que aprende um monte de coisa na educação. Conversa com a criança. Está errado fazer isso, porque explica, né, o potencial do que ela está fazendo pode gerar um problema seríssimo para ela e para as outras crianças. Conversa com a professora, mas não esse tipo de atitude, botar a criança com a placa aqui dizendo eu sou um bobo, coisa assim, e outro pai querendo castigar, achando que está fazendo bem bom, porque ele manda fazer um negócio desse com a criança. Pede à filha, e daí vai fazer o quê com a própria consciência, não é? A dor depois não tem o que tire. Eu acho assim que vale a pena a gente sofrer junto com a criança, se vai sofrer, conversar junto com a criança, fazer coisas com a criança no sentido do diálogo, mas não chegar a esses extremos jamais. Logicamente, não sei a cultura do pai, a educação do pai para fazer isso, mas eu sei que se a criança tinha um celular, não era assim tão difícil de entender, né? Que estava fazendo algo errado. Perfeito. Muito sério. Nós temos uma... Perdão. Oi, pode falar, Clara, pode concluir. Eu ia dizer que nós estivemos na Suécia durante algum tempo, e uma das coisas que nós observamos, inclusive, chegamos a visitar escolas, fizemos algumas pesquisas lá. Uma das coisas que nós observamos, aí não posso falar que isso realmente seja verdadeiro, mas pelo menos em função do que eu senti, é que o jovem sueco, ele se torna independente muito cedo. E é incrível como essas relações, né? Jovens de 15, 16 anos já estão juntos, e os pais, evidentemente, que isso faz parte da cultura deles. Então, a sensação que a gente tinha é que eles amadureciam, eu diria, eles envelhecem muito cedo. Muitas vezes, uma pessoa de 30, 40 anos lá na Suécia me parecia com mais idade quanto da realidade, né? Então, eu acho que é um pouco cultural isso, e eles também, essa questão das crenças, né? Aí, lembrando, você falando, me lembrei, é Swedenborg, né? Swedenborg, pronto. Quer dizer, poderíamos ter mais, né? Mais alguma, assim, agora já está tendo, mas na época que eu fui em 87. Eu fui para lá em 86 e retornei em 87. Realmente, nós não encontramos nada do ponto de vista, né, espírita, e fazíamos culto do evangelho no lar, essas coisas todas, mas tínhamos essa... Eu fui apenas para passar uma temporada, não fui para morar, não. Mas essas observações eu fiz,
E achei, assim, né, aquilo me trouxe, assim, uma certa tristeza em função dos jovens que estariam já enfrentando uma luta de vida muito grande. Só isso. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta aqui muito interessante, que foi feita, inclusive, por um dos nossos amigos do CERJ, que estão aí, né, nos bastidores da transmissão. Vocês acham difícil identificar o comportamento suicida nos jovens? Né? Como identificar esse comportamento suicida nos jovens? Não é difícil. É só você realmente perceber como o jovem está, né? E nós trouxemos até algumas coisas assim, aqui. Algumas razões podem ser destacadas que levam o adolescente às drogas. Quer dizer, o álcool excessivo, os jogos arriscados, né? O jovem, muitas vezes, ele demonstra com certa facilidade as condições em que ele está. Então, não é difícil nesse sentido, inclusive porque você percebe claramente quando os conflitos com os pais acontecem, que eles precisam de ajuda, né? Eles, aqui, fugas das pressões da vida. Então, ele quer escapar das tensões ou pressões da vida, fugindo dos aborrecimentos. Geralmente, o adolescente ele não foi preparado para enfrentar o estresse. Quer dizer, isso, né? Distúrbios emocionais adquiridos especialmente em relação a desajuste familiar. Então, eles desenvolvem certos sentimentos de rejeição, de indiferença dos pais e de outras pessoas da família. Então, não é assim tão difícil que você perceba a necessidade dele estar precisando, né, de consolo, precisando de conselhos, ou de uma amizade, né? Alienação e rejeição social. A rejeição é feita por uma sociedade diferente, muitos jovens encaram o futuro sem qualquer esperança, confrontado pela discriminação econômica, social e racial. Então, acho que é por aí, né? Antes que a Nádia e a Elza comentem, eu gostaria só de inserir mais uma pergunta que eu acho que ela está também relacionada, né? Que é a pergunta da Maria Alves, que ela diz como tratar essa avalanche de depressão infantil culminando com o suicídio. Então, ela traz esse componente aí, né, da depressão ou de um transtorno mental. E aí, se vocês quiserem comentar, a Nádia acho que tinha pedido a palavra. Olha, né? eu vou dar uma... Elza primeiro. Vai, Elzinha. Não, meu comentário é comentário da Academia do Coração. É assim, ainda volto a dizer que na educação, desde o ventre, as coisas começam lá, o cerne do carvalho está dentro da sementinha do Big Carvalho. Então, as coisas do futuro estejam na infância, não dentro do ventre. Eu insisto nisso porque eu acho que é muito importante. É lógico, a avalanche depressiva dos nossos jovens está muito grande. Aqui eu atendi casos de jovens depressivos com a terceira tentativa de suicídio, a última agora, a menina ficou 1 ano no hospital psiquiátrico. Saiu do hospital psiquiátrico, 2 dias depois tentou, voltou para o hospital. Então, o que acontece com isso? A falta da observação dos pais. Como a Clara estava falando, os índices, os sintomas, assim, aparentes, né, que possa ter um potencial suicida, os pais, às vezes, nem observam. Quando observam, já aconteceu. Então, precisa ainda, assim, que os pais tenham um pouco mais de cuidado na observação do seu filho, a hora que chega, a hora que sai, por que se tranca no quarto o dia todo, né? Com quem fica toda hora no celular. Precisa dar uma conversada, brincar no diálogo, dar uma brincadeira, ou aí, você dá uma gíria gostosa, conversa com seu filho, para poder, devagarzinho, o pai não pode ser amigo do filho, o pai é pai. Mas é aquele pai que dialoga, aquele pai que protege, aquele pai que vai dizer, aconteça o que aconteça que se for o que você está passando, eu estou aqui para te proteger.
para que o filho possa se abrir com o pai, e não se abrir só lá fora. E você vai perceber, o filho já está se cortando em partes escondidas há muito tempo, ou às vezes o pai observa num banho e vê o filho todo cortado, machucado, que já estão até cicatrizados. Aí vai ver, ele está ali, a dor dele é tão grande, a frustração é tão grande, que ele faz esse self-harm, né? Ele se corta e às vezes os pais nem observam. Por quê? Sai de manhã, tchau, tchau, trabalhar, volta cansado, agora não tenho tempo para você, tenho que falar no celular. A gente comentou a semana passada da mãe que sai para brincar com a criança de bicicleta, senta no banco da praça, fica ali com o celular, respondendo, a criancinha dá uma voltinha de bicicleta, isso é observação. Volta, olha para a mãe, assim, querendo dizer alguma coisa, vai brincar enquanto tá, daqui a pouco a gente vai embora, vai brincar. Como se a criança fosse levada para brincar, como se fosse uma obrigação de deixar lá fazendo, e ela no celular. Pelo amor de Deus, deixe o celular em casa. Cresçam seus filhos sob a sua tutela e proteção, para que aos 12, 11 anos, ele não tenha fuga através de suicídio ou vai fazer essa depressão, não é? Que entra e sai de hospital. Aqui também na Inglaterra, as crianças com 16 anos são convidadas a morar sozinhas. Isso eu vivenciei, que eu fiquei chocada quando a pessoa falou que já fez 16 anos, tem que desocupar o quarto, porque tem que alugar o quarto. Meu Deus, 23 anos atrás, eu cheguei aqui e vi a primeira coisa, um negócio dessa. Eu quase morri. O meu, com 40 anos, pode ficar dentro de casa quanto tempo quiser. É uma delícia ter a família junto, desde que todos sejam, né, comedidos. Mas é isso, assim. Nádia? Oi, não, eu estava aqui Agora, Nádia. observando aí a sabedoria da Elza e a experiência da Elza. As pesquisas dizem que você conversar é o diálogo ali, é uma tecla, né, nossa toda, vai para o diálogo, conversa, abre a sua cabeça para estar junto da sua criança e do seu jovem. As pesquisas dizem que uma pessoa, de repente, ela não se suicida, não. Ela dá sinais, são sintomas de que ela está querendo se livrar da vida, daquela vida que ela está percebendo como infeliz. Se você conversar com ela, e aí as pesquisas dizem que as pessoas, ouvindo uma conversa de 20 minutos, as pessoas desistem do suicídio. Então, isso é muito importante, isso é importantíssimo para você conversar com a pessoa. Aí, seja adulto, seja criança, seja jovem, naturalmente, dentro das possibilidades da faixa etária, da faixa de interesses, da faixa de experiências, mas você tem que conversar com as crianças. O suicídio infantil é um drama, porque as crianças também se sentem completamente soltas no mundo. E essa observação da Elza, o celular é a grande entidade na família e na vida das pessoas. Passou a ser uma entidade o celular. Ninguém mais vive sem o celular. Como assim? Tudo bem, nós hoje não podemos, até é um item de segurança, em alguns casos, situações, mas você tem que sair do celular, demite o celular, porque ele funciona, às vezes, como um homem velho, para nós nos colocando num estado de hibernação existencial perante as nossas crianças. Então, isso é fundamental, não quero me alongar muito, mas esse é um tema realmente muito grave, né? Eu quero só, então, dizer que a Nádia acabou de responder a pergunta do perfil do Centro Espírita Irmão Esperança, né? Exatamente isso que você comentou. E nós queremos registrar... Fez a pergunta. Ele fez a pergunta exatamente como identificar esses sinais. Qual é a pergunta? Coloca aqui. A pergunta é isso, como identificar os sinais, né, que a pessoa nos dá. Ah, sim. Né, que foi o que você falou. Tem outros também. A automutilação, a que a Elza se referiu, eles não querem expor, porque tem vergonha, então começam a usar roupas, às vezes em alto calor, alto verão, eles colocam mangas compridas, tudo assim, roupas largas também. O quarto como também um refúgio, penumbra, que ninguém precisa, nem pode adentrar. Elza falou sobre isso na semana passada. E a diferença, a alteração de humor, a alteração de, aspas, personalidade.
A criança ou o jovem bem-humorado, ou então aberto, quer brincar, deixa de brincar, acabou o bom humor, fica isolado. Esse isolamento social é também um dos sintomas. Outros também, as drogas, que a Clara Lila também mencionou ainda há pouco, e outros fatores. Então, quero dar um beijo para o pessoal do Esperança aí. Continuamos na esperança, né? Nós vamos aí Sempre. vencer o mundo. Jesus disse: nós vamos vencer o mundo. Ivana, queria te fazer uma proposta, a todas, na verdade. Nós temos aí quase 1h30 já de live, né, de assunto muito importante, muito relevante, e eu adorei e quero sublinhar uma expressão que a Clara usou na introdução do livro, que é a seguinte: ela nos diz, a vida tem um sentido incondicional. Então, eu achei essa frase tão impactante, tão importante, que eu gostaria que vocês comentassem. Clara, Elza, Nádia, porque a gente já está encaminhando para o encerramento do programa. Ô, Cris, antes de passar para o comentário da Clara, antes de você começar, Clara, a gente vai só registrar que nós temos aqui várias perguntas. Nós não teremos como responder todas hoje, mas nós ainda temos 9 semanas pela frente, não é? Então, certamente, nós contamos que vocês estejam conosco nas próximas semanas e aí nós teremos a oportunidade. E só registrando, Cris, que a Jussara Korngold, a nossa amiga, né, do Conselho Internacional, Jussara está conosco, dizendo que só este ano nós já tivemos 700 mil casos de suicídio no mundo, que normalmente nós temos uma média de 800 mil por ano e que ainda faltam 4 meses, ou seja, né, esse ano aumentou o número. E aí ela comenta que a dor vai muito além da condição econômica e social. Quando trazemos a alma doente, fica difícil mesmo superar os problemas. Então, tá aí, obrigada, Jussara, pela participação. Posso falar? Por favor, Clara. O que a gente pode fazer? Pois é, eu estou um pouco inibida hoje. Acho que estou falhando. Mas então, claro, nós temos realmente que agradecer o fato de estarmos aqui reencarnados e aprendendo muito para podermos aproveitar todas as lições que Deus nos permite, né, conhecer, tendo em vista as nossas dificuldades que trouxemos do passado, de existências passadas, e que ainda nos prejudicam muito, que ainda nos atrapalham muito. Então, é uma bênção estarmos reencarnados, é uma bênção sermos espíritas, porque temos respostas para todas as questões, temos respostas para todas as nossas indagações, né? Por que as coisas precisam ser dessa forma? Por que preciso passar por isso e por aquilo? O Espiritismo te traz as orientações, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é uma coisa muito, muito nossa, né? Um sentimento muito nosso. Apesar dos sofrimentos, apesar das lutas. Mas isso não significa que a gente vá perder o rumo. Ao contrário, se nós nos resignarmos, se nós confiarmos na misericórdia divina, sem dúvida que a gente vai trilhar caminhos maravilhosos. Não tenha dúvida de que nós acertamos. Só isso. Desculpe, mas hoje eu me inibi. Eu acho que vocês, no início, como é que eu diria para os netos? Menos. Porque eles diziam para mim, não exagera, vó, exagera. Esse livro foi feito pelos espíritos, quer saber? Não é um livro, né, não é psicografado, mas ele foi feito pelos espíritos, porque nós não teríamos capacidade se não tivéssemos a ajuda deles. A Elza sabe disso, porque a gente já cansou de falar, né? A Elza fez o prefácio, esqueci de dizer no início, nossa, está belíssimo o prefácio da Elza, né? Então, e no prefácio eu digo que esse livro é para ser esquecido, né? Torna a falar, esse livro está saindo atrasado. Já era para termos, né,
tido alguém que pudesse elaborá-lo, porque muitas coisas podem ter acontecido por falta de orientação das famílias. E o que nós temos recebido de pessoas, agora não por conta da pandemia, mas quando estávamos dentro da instituição, nós, pedindo conselhos, e as crianças realmente estão passando por momentos muito perigosos. Tá? Eu quero aproveitar que a Clara comentou do livro, do prefácio. No prefácio, eu finalizo o prefácio dizendo que, por favor, aqueles que puderem colaborar com a vida, que esqueçam esse livro nos pontos de ônibus, nos assentos de metrô, dentro de aeroporto, que vai cair na mão de um pai ou de uma mãe, ou de uma pessoa que está pensando no suicídio, vai servir muito bem, para servir para, no momento certo, tenho certeza que os benfeitores direcionam a pessoa para pegar o livro. Então, esqueçam, quem puder, leia e esqueçam. Faça como o Livro dos Espíritos, que foi esquecido na Ponte Pomari, e que aquele que... Oi? Não, nada, estou brincando. Estou dizendo, está aí. Não, pelo amor de Deus. Mas olha, o Livro dos Espíritos... O Livro dos Espíritos, esse livro salvou minha vida. Não era assim que estava escrito? Né? Do Perrier. Esse isso, depois o José também. Ô, Clara, tá que nem... Nádia, tá que nem... Fala, Nádia. Você é a grande protagonista dos nossos encontros. É sempre em cima do conteúdo importante que você traz sobre essa obra linda que nós vamos trabalhando. Você é a grande protagonista, viu, meu amor? Então, eu estou até... Fala, pequena, e além de tímida, pode deixar. A gente está muito feliz por estar ao lado de vocês, viu? Que realmente a gente consiga consolar corações que estão sofrendo bastante. Certamente. Tenha dúvida. Força, viu, gente? Muita força. Porque a luta... Como é que fala o pessoal da Federação Espírita Brasileira? Os aborrecidos da luz. Que me perdoem eles, que eu vou citá-los, mas os aborrecidos da luz nos atacam de tudo que é jeito. Eu realmente pedi muita ajuda a Dona Ivone Pereira. Eu acho que Dona Ivone merece, assim, uma homenagem especial. Eu não sei se eu... Dona Ivone, depois eu vou contar umas histórias muito interessantes em relação ao livro, mas entre nós. Obrigada. Ivana, não tem áudio, Ivana. Áudio. Está sem áudio. Áudio. O pessoal está perguntando onde adquirir o livro. Eu penso que nas livrarias, né, da maioria dos centros espíritas, mas na internet... Uma lista de distribuidoras. Eu não sei exatamente as livrarias, mas eu posso mandar a lista das distribuidoras e aí eles ligariam com elas e saberiam onde está. Certamente você vai encontrar na Amazon, né, que foi onde eu comprei o meu. Sim, a Amazon, né? Tem a Amazon. Tem o livro, e também, provavelmente, na Candeia, na Boa Nova, que são aí as grandes distribuidoras. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Está contigo, Cris. Eu ia dizer ao contrário, está contigo, Ivana. Você, como dona da casa, faz as honras do encerramento. Eu só quero adoro deixar dever de casa para todo mundo. Então, eu estou consultando aqui, estou fazendo uma cola, Fonte Viva, acabei de abrir aqui aleatoriamente o livro, e caiu na belíssima passagem de Marcos, capítulo 8º, versículo 5º. E cai na pergunta de Jesus, que é o dever de casa para todo mundo, né? Quantos pães tendes? Ele faz essa pergunta para os seus apóstolos, naquele processo, naquele momento que ele vai fazer a multiplicação dos pães. Quantos pães nós temos para arregaçarmos as nossas mangas e laborarmos em favor da vida? E certamente nós temos muito fermento, nós temos muito pão para doar. Então, fica aqui o dever de casa para a gente refletir sobre isso. E em um próximo programa, a gente pode até também falar, fica aqui minha sugestão de pauta também,
quais são as capacitações necessárias para que o trabalhador espírita possa realmente operar nessa seara. Adorei estar com vocês, muito obrigada. Já estou aqui me despedindo para poder passar para a nossa chefe, para a nossa dona da casa, Ivana Raiski. Ivana, a casa é nossa. A casa é nossa. Meninas, então, olha, uma alegria, né, estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira live de uma série de 10, nessa série de estudos, de um tema tão delicado, tão importante. Nós pedimos a vocês que compartilhem esse vídeo, que curtam, que comentem, porque assim nós conseguiríamos dar mais visibilidade para esse conteúdo, que nós sabemos que é tão importante, não é? Para todas as pessoas. Então, desejamos que tenhamos todos aí um excelente fim de semana. Quero deixar um convite, daqui a pouco, às 21 horas, nós teremos uma nova live do IGESE, que é uma outra série de estudos que começou na semana passada sobre as parábolas de Jesus. Então, se você tiver aí, né, disponibilidade, vem estudar conosco também sobre essa parte das parábolas. Queridas Clara, Nádia, Elza, até semana que vem, bom fim de semana para todos nós. Tá? Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, temos ainda um tempinho, se não, nós nos encontramos na próxima semana. Tudo certo? Então, nós vamos terminar, meus queridos, com uma mensagem de valorização da vida que está disponível no canal da Federação Espírita Brasileira, da campanha Prefiro Viver. Um grande abraço a todos. E até semana que vem, ou até daqui a pouco, às 9 da noite. Obrigada. Viver é um dom que Deus nos deu. Quando Deus nos criou, talvez Ele deve ter dito nos nossos ouvidos o seguinte: viva! E nos deu uma vida imortal. Uma vida que não se limita à terra, é uma vida plena, ora no mundo espiritual, ora na terra. Mas estar aqui na terra é uma etapa fundamental da vida. O fato de estarmos encarnados é uma oportunidade que nos foi dada por Deus para nós construirmos, através dos nossos atos, a nossa própria vida. Dizia o filósofo Hazari Paul, nada vale uma vida, mas uma vida nada vale, mas ele também dizia, nada vale uma vida. Ou seja, viver não tem preço, viver tem valor. O valor que nós damos à vida, o valor que nós damos à existência. Famílias difíceis todos temos. Pais difíceis, todos temos. Filhos difíceis, todos temos. Irmãos difíceis, todos temos. Tarefas difíceis, todos temos. Mas todos temos também potencial de fazer. Todos temos também força para realizar. Todos temos também o amparo de Deus, que é quem nos criou e quem nos deu essa vida abundante. Tão abundante que Jesus foi dizer isso: meu Pai vos dá a vida e vou-la dar em abundância. Oportunidades várias nós teremos. Perdemos uma, outra nós teremos. Aqui na própria encarnação. Porque desencarnando antes da hora, a oportunidade de voltar demora muito. E muito. E do lado de lá, nós não conseguimos a evolução que conseguimos quando estamos do lado de cá. Essa vida material, por mais estranha que pareça, por mais difícil que pareça, é a melhor vida.